assim: a pesca maravilhosa. Repete comigo. Porque o que Deus tem para fazer é maravilhoso nesta noite. O Senhor me trouxe aqui para falar para mim e para você. O que Ele vai fazer na minha e na sua vida é maravilhoso. O que você já viveu até hoje com o Senhor, Ele me manda dizer: ainda tem mais, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso aquilo que eu vou fazer na sua vida. Vai ser maravilhoso, você ainda não entendeu. O Senhor diz assim para mim e para você: vai ser maravilhoso, filho. Vai ser maravilhoso, filha. E o texto diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Pode sentar. Nesta noite, como eu já havia falado, eu sou muito grata ao Senhor pelas oportunidades que Ele me dá. Porque a gente anda aí na rua, a gente anda aí pela cidade, e o que a gente mais vê é jovens perdidos nos caminhos do Senhor. A gente olha para os bares, a gente olha para as festas. Aí quem já foi do mundo como eu, a gente lembra que a gente passava 3 dias, 4 dias na festa. Mas aí você para e lembra também do Senhor, que com o amor dele, Ele foi lá e te resgatou. Aí você começa a lembrar do que Ele fez na sua vida. Você começa a lembrar que quando você vivia no mundo, você era escravo. Você não valia nada. As pessoas olhavam para você e te davam como lixo. Mas o amor do Senhor foi lá e pegou na sua mãe e falou assim: não, você eu vou trazer para minha casa, você eu vou limpar as suas roupas, você eu vou te dar roupa nova, eu vou te dar vida nova. E assim também era na vida dessas pessoas. Nessa noite eu quero falar de Simão. Simão, a gente sabe que foi o discípulo que o Jesus escolheu. Simão também, que é chamado Pedro. E eu quero começar falando dele um pouquinho antes, aqui no capítulo de número 4. Então que Jesus entra na casa dele e cura a sua sogra. Ou seja, Pedro já tinha uma pequena experiência com o Senhor. Pedro, ele era alguém que já tinha algumas experiências com o Senhor. Jesus não era tão desconhecido na vida de Pedro. A palavra de Deus fala que Pedro entra na casa de Simão Pedro e cura a sua sogra. E a palavra também conta que da casa de Pedro, ele cura várias outras pessoas dentro daquela casa. Então não é somente a sogra de Pedro que é curada. Dentro da casa de Pedro, outras pessoas também são curadas. E a palavra diz que então passa a tarde toda e Jesus dentro da casa de Pedro curando e fazendo milagres. E a palavra diz que Pedro estava lá. Então Pedro, ele já conhecia um pouco de quem era o nosso Senhor Jesus. Então a palavra de Deus fala então no capítulo 5 que Pedro mais os seus amigos foram pescar. Enquanto isso, Jesus estava na praia, estava ensinando, e eles foram pescar.
E a palavra de Deus fala que nessa pesca eles não pescaram nada. Eles não havia pescado nada. Para uma pessoa que ela trabalha com isso, que ela vive disso, de pesca, que naquele momento a pesca era o que de melhor ele fazia, que às vezes talvez ele pensou, nisso aqui eu vou dar certo, nisso aqui com a minha força eu sei fazer, nisso aqui com a minha mão eu vou dar conta. Então ele foi com grande expectativa pescar naquela noite. E a palavra de Deus fala então que os planos dele são frustrados, que ele não havia pescado nada, que ele se decepcionou, que ele entristeceu, que ele voltou chateado daquela pesca. Então a palavra de Deus fala que ele volta e para o barco na praia. Então ele desce e começa a descer as redes, a lavar as suas redes. Porque talvez ele pensou, nossa, nisso aqui eu era tão bom, mas está dando tudo tão errado. Quando eu fazia com as minhas mãos, com a minha força, dava tudo certo, mas agora está dando tudo errado. Talvez Satanás te trouxe aqui, talvez Satanás esteja lançando na sua mente que aquilo que você foi machucado não vai dar mais certo, que aquilo que você fazia, que você era feliz, talvez você achou que ia ser feliz em tal área, e Satanás foi lá e tentou frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar para mim e para você que aquilo que Satanás tentou colocar ao fim é apenas o começo de uma nova história. Porque enquanto ele descia do barco e lavava sua rede, decepcionado, Jesus estava vendo. Jesus estava olhando quanto tinha sido triste para eles passar por aquela situação. Então a palavra de Deus fala então que Jesus pede a Pedro e diz que Pedro deixa Jesus entrar no seu barco. Mesmo triste, mesmo decepcionado, mesmo frustrado com aquela noite passada, ele deixou o Senhor entrar. Então não deixe as dificuldades pedir o agir de Deus na sua vida. Não deixe a tristeza, não deixe o Satanás impedir aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então Jesus entra no barco e pediu a Pedro para afasta um pouquinho da margem. Então Pedro escutou e obedeceu, afastou. E a palavra de Deus fala então que Jesus começou a ensinar aquelas pessoas. E Pedro estava lá com ele ouvindo também. Então a palavra de Deus fala então que Jesus ensina aquelas pessoas. E Pedro lá caladinho no barco. Talvez você pensando nesta noite, está tudo tão errado para mim, Deus tem tanto chamado na minha vida, mas ainda continua da mesma forma, eu ainda não vi nada mudar. Enquanto Jesus está usando o barco, está usando para falar com um, para falar com outro, e você ainda está esperando. Enquanto você anda na palavra do Senhor, enquanto você acredita no Senhor, enquanto Jesus pede o seu barco para fazer na vida de outras pessoas, você está lá pensando, e quando será a minha vez? E quando Deus vai fazer na minha vida? Mas é a palavra então de Deus fala então que Jesus termina de falar com aquelas pessoas e olha assim para Pedro e fala, Pedro, com você, vamos ali para o mais profundo. Talvez você viveu um pouco de experiência com o Senhor. Talvez você já viu milagre. Talvez você já foi cheio. Talvez você já sentiu a presença de Deus. Mas o Senhor está falando para mim e para você. Eu quero te levar para o mais profundo nesta noite. O que eu vou fazer na sua vida é mais profundo. Nesta noite o Senhor convida a mim e a você. Pedro, vamos para o mais profundo. É para o mais profundo que você vai viver os milagres. É no mais profundo que eu vou te mostrar a minha glória. Talvez você está satisfeito de ficar só na superfície. Talvez aquilo que você já viveu com o Senhor já é o suficiente. Mas o Senhor me fala para mim e para você o que Ele vai fazer. Você ainda não imaginou. Aquilo que Ele vai fazer na minha e na sua vida ainda não chegou nos seus pensamentos, ainda não desceu para o seu coração. Mas é necessário você ir para o mais profundo. O que é o mais profundo? O mais profundo da oração, o mais profundo da renúncia, o mais profundo do jejum e da busca, o mais profundo. Que talvez nós estejamos aqui na casa do Senhor todos os cultos, todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a domingo, mas aí a gente não conhece Jesus.
Porque é só através da profundidade que a gente vai ter um relacionamento mais sério com o nosso Senhor. E é isso que o Senhor tem com pessoas aqui nesta noite, ao mais profundo. O Senhor está falando: chega, dá um basta. Eu te chamei para você viver coisas novas comigo. Eu te chamei para me mostrar os meus mistérios para você. Eu não quero você só na superfície, eu não quero você só na praia. Eu quero te levar a águas mais profundas. Então a palavra de Deus fala que Simão fala ao Senhor, diz assim: Senhor, eu trabalhei, eu fiz tudo, eu nada apanhei. Eu trabalhei, eu chorei, eu me esforcei, eu tentei até agora com as minhas forças, eu andei até agora com as minhas forças, eu fui até agora sozinho, Senhor, mas porque a tua palavra. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para lembrar da palavra dele que ele liberou sobre a sua vida. Pela palavra dele, não é sobre a minha, não é a palavra do irmão, não é a palavra de segundo nem de terceiro. Pedro diz: mas segundo a tua palavra. Qual é a palavra que a gente tem andado? Qual é a palavra que a gente tem escutado? Será que a gente está andando naquilo que foi liberado sobre as nossas vidas? Ou será que a gente está escutando mais a voz do adversário? Pedro não apanhou nada. Pedro, ele estava frustrado, estava triste. Mas o Senhor, ele tinha uma palavra para ele. E ele tem uma palavra para cada um de nós. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque ele tem uma palavra. É porque ele liberou uma palavra. Mas muitas das vezes a gente ouve mais a voz do inimigo, mais a voz do amigo, mais a voz do irmão do que a voz do Senhor. Então o Senhor fala para Pedro: lança as redes, jogue no mar alto. E a palavra de Deus fala então que Pedro fez isso. E a palavra de Deus então fala que a rede foi cheia de peixe. Foi cheia de peixe. É isso que o Senhor tem para fazer na minha, na sua vida. É cheia de peixe. Talvez você está contente com um pouquinho que o Senhor está fazendo na sua vida, mas o Senhor está falando nessa noite: eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Não se contenta só com um pouquinho, não. Não se contenta só vir aos cultos, não. Venha mergulhar. Eu tenho mais para você. Eu só quero que você ouça a minha voz e lance a rede. Não é para você ficar parado. Não fique parado naquilo que lançaram sobre a sua vida, mas fique atento à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes Ele está te chamando para você orar, Ele está te chamando para comunhão, Ele está te chamando para intimidade, mas você muitas das vezes dá ouvido para o cansaço. Dá ouvido: eu não consigo, eu não sou bom, eu não dou conta, vão rir de mim, vão me julgar. Mas o Senhor está falando: você vai jogar a rede, mas queimando os peixes sou eu. O que o Senhor está falando nessa noite: eu só quero que você lance a rede, mas os peixes, o milagre é eu que vou fazer. O milagre é eu que vou fazer. Eu só quero que você escute a minha voz. Eu só quero que você comece daquilo que você parou. Então lança a sua rede, confia no Senhor mais uma vez nessa noite. E a palavra de Deus fala então que Pedro lançou as redes e disse que foi tão cheio de peixe que se rompia. Ou seja, era muito grande. Era muito grande o que o Senhor estava fazendo na vida dele. Talvez você olhe para você e vê o chamado de Deus na sua vida e vê sim: eu sou muito pequeno, isso não é para mim. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei isso, eu não dou conta, eu tenho vergonha. Mas aqui a palavra de Deus diz que os barcos quase foram a pique. Eu quero falar para você que Deus já mediu o seu tamanho. Deus já mediu a sua estrutura. Deus já mediu o que você ia e o que você não ia aguentar. Então quando Deus lançar um chamado, Deus lançar uma promessa, Deus falar que vai fazer, Ele vai fazer e você vai dar conta. Porque o barco quase foi a pique, mas ele não foi. Ele não foi a pique. A palavra de Deus fala que os dois barcos se encheram de peixes. Os dois barcos estavam cheios do milagre do Senhor.
Então aquilo que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, não vai ficar só na sua vida, vai alcançar a sua parentela, vai alcançar o seu amigo do lado, vai alcançar a sua família, vai alcançar aquele seu familiar que está longe, vai alcançar aquela pessoa que você ama, que talvez não more nessa cidade, mora em outra cidade, em outro país, eu não sei. Mas aquilo que Deus vai fazer é muito grande, é maravilhoso. Então a palavra de Deus fala que os 2 barcos se enchiam de vários peixes. E os barcos quase, nessa noite o Senhor tem um quase. Você acha que não vai conseguir, mas o Senhor está falando, é quase, você vai dar conta sim. Ah, Senhor, não consigo, é muito difícil, mas você vai dar conta. Porque Ele já mediu a minha, a sua estrutura. A gente não passa por nada que o Senhor não quer que a gente passe. Então se você está passando por alguma dor, por algum problema, você vai dar conta. Assim como os discípulos deram conta, assim como Jesus deu conta, Jesus foi até a cruz, até o fim. Eu e você vamos dar conta daquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Então nesta noite lembre da palavra, lembre das promessas que Deus fez na sua vida, porque vai se cumprir e é muito grande. Nesta noite o Senhor, Ele tem intimidade, Ele tem profundidade. Ele está convidando você para ir a um nível mais profundo com Ele. Porque é através do nível mais profundo que você vai ver a glória de Deus. Não se contente com pouco. O Senhor, Ele tem muito mais para fazer na minha e na sua vida. Então a palavra de Deus fala que o milagre aconteceu, que eles ficaram alegres e que foram cheios os barcos. Então a palavra de Deus fala que, vendo Simão, prostrou-se aos pés de Jesus e falava assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então a gente tem que ser humilde na presença do Senhor. Não vamos deixar o Senhor fazer as maravilhas nele e isso deixar subir ao nosso coração. Não vamos deixar aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida subir a nossa cabeça. Assim como Pedro se humilhou, a gente deve se humilhar na presença dele. Porque quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem salva é Ele. A gente só é apenas servos e humildes na presença do Senhor. Então nessa noite eu espero que essa palavra venha gerar vida no seu coração. Não venha parar, não venha se entristecer por tudo aquilo que está dando errado. Às vezes o que está dando errado é só o cenário de Deus entrar e mudar tudo a nossa história. Talvez é aquilo onde mais está doendo, onde mais está te ferindo, onde você acha que não vai dar conta, vai ser a área que o Senhor vai usar para te exaltar. Ele vai usar essa ferida, Ele vai usar essa dor para te exaltar. Ele deixou Pedro naquela noite se decepcionar, ficar triste. Mas quando chegou no outro dia, meu irmão, quando chegou o outro dia, ele nem esperava o que ia acontecer na vida dele. Ele nem sonhava que ele ia ter essa pesca, ele nem sonhava nesse milagre. Então essa noite passada, essa dor passada, esse desespero, essa angústia passada, Deus diz para mim e para você: o que eu ainda vou fazer nem vai se comparar. Você nem vai se lembrar do que você estava passando, o que você está passando, ou que você ainda há de passar, porque só Deus conhece os nossos caminhos. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vou estar colocando um hino. Medite na letra deste hino nessa